Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Trump que deu ordem para o Pete Hegseth, que é o secretário de defesa americano, para ordenar ao Pentágono que se prepare para uma longa guerra de dissuasão contra China e Rússia. Isso é uma coisa muito mais importante que muita gente tem dado a entender, tá? Olha só, não é que vai entrar em guerra agora, não é que o Trump declarou guerra com a China e com a Rússia, não é isso ainda. O Trump ordenou a preparação para este momento, né? E principalmente para uma guerra de dissuasão. Vamos entender o que é uma guerra de dissuasão, o que isso significa e como é que qual que é a importância disso para o Brasil. E também eu vou acrescentar alguma coisa sobre a Ucrânia aqui. Essa notícia foi sugerida por Soberania, mas fui soberanizado, Cearense Sem Sotaque e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês viram, teve aquele grande desfile lá na China recentemente, né, alguns dias atrás, um desfile muito grande, mas como eu já falei para vocês, o negócio de desfile militar é uma coisa que tem muito pouca importância, e nem teve tanta novidade assim, a verdade é essa, a maior parte das coisas que foi mostrada ali já era conhecimento, já era coisas bem conhecidas em termos de capacidade militar chinesa, né? E a gente falou sobre isso no outro vídeo também, o Trump chamou o blefe da Rússia e da China. Falou que, olha só, vocês estão aí conspirando contra mim e não sei o que lá. E eu falei, olha, isso aí vai dar merda. Vai dar merda por quê? Porque o Trump, é lógico, ele vai chamar o blefe, né? E é exatamente isso que ele fez aqui, ó. O Trump instruiu o Pentágono para preparar uma guerra de dissuasão contra a Rússia e China, disse o secretário de defesa Pete Hegseth. Ele disse que a fraqueza do Biden aproximou Moscou e Pequim, e a ordem do Trump é preparar os militares para restaurar a dissuasão, né? Não porque nós buscamos o conflito, mas para deixar isso claro para a Rússia, China e outros, né? Ou seja, tem gente criticando o Trump, dizendo que foi justamente as tarifas que ele colocou contra a Índia, contra o Brasil, contra outros países, que acabou unindo todo mundo lá do lado da China. Mas a minha visão é que isso era inevitável, esse grupo já estava se programando para peitar os Estados Unidos. É óbvio que é isso que está acontecendo. Essa é o movimento que o Trump viu já há algum tempo, né? É um movimento inevitável. E por que ele está fazendo isso agora? Porque ele justamente quer pegar esse pessoal no contrapé. Que a China, a Rússia, Brasil, Índia, que os BRICS queriam em algum momento tentar bater de frente com os Estados Unidos, é uma coisa inevitável. Isso iria acontecer de uma forma ou de outra. Mas eles não estão prontos ainda. Eles pretendiam fazer isso mais adiante. E os Estados Unidos, o Trump, o que ele fez? Ele chamou o blefe agora. Agora que eles não estão preparados ainda. Isso é uma má notícia para a China, para a Rússia e também para a galera que está embarcando nessa canoa furada. É lógico, a gente inclui o Brasil nisso daí, né? Bom, exatamente o que significa essa guerra de dissuasão? Veja, a guerra de dissuasão é mais ou menos a Guerra Fria, tá? É o que aconteceu na época da Guerra Fria, para quem não lembra, todo dia a União Soviética criava mais não sei quantos mísseis nucleares, mais ogivas nucleares, os Estados Unidos criavam mais ogivas nucleares, eu não sei o que lá. Então, dissuasão, em última análise, é isso, é criar armamento para estar pronto para entrar em guerra se for necessário. Tem um estudo aqui do Heritage Foundation falando mais ou menos como que seria uma possível, né? A gente não sabe ainda como que o Pentágono vai se preparar para essa guerra de dissuasão, mas aqui eles dão uma dica de como é que poderia ser isso, né? Um ponto que eles lembram aqui é que os Estados Unidos não têm capacidade para lutar uma guerra limitada nuclear. A gente está falando aqui das ogivas nucleares táticas, né? A Rússia e a China têm investido nesse tipo de coisa. Veja, você tem as grandes ogivas nucleares que destroem cidades inteiras, só que esse tipo de solução, uma arma grande dessas, né, destruiria a cidade, coisa e tal, mas poderia causar a destruição do mundo inteiro, porque provocaria a destruição mútua assegurada, né? Ou seja, se os Estados Unidos usar uma arma dessa contra Moscou, por exemplo, Moscou lançaria contra os Estados Unidos também, e o que aconteceria é que o mundo inteiro seria devastado nessa brincadeira, né? O que é uma arma nuclear tática, né? É um conceito que os russos desenvolveram de uma arma nuclear menorzinha, que seria usada para um objetivo mais limitado, né? Não seria uma destruição completa, mas seria uma destruição limitada. E a minha visão é que essa arma também é inútil do ponto de vista tático, tá? Mas como coloca o pessoal aqui, os Estados Unidos não têm capacidade de lutar uma guerra nuclear limitada. A Rússia e China têm, né?
Nesse momento, os Estados Unidos, as respostas a uma pequeno ataque nuclear seriam não fazer nada, escalar para uma guerra estratégica nuclear ou então deixar de lutar. Então, qual que é o problema que eles estão colocando aqui? Vamos supor que a Rússia use uma ogiva nuclear limitada na Ucrânia, ou na Europa, ou em algum outro lugar, ou até nos Estados Unidos mesmo, né? Uma ogiva nuclear tática, que causa destruição, mas não é aquela destruição enorme, né? Como é que os Estados Unidos reagiria a isso? Ele poderia reagir de forma não fazer nada, né? Ou então escalar direto para um ataque nuclear completo, o que seria a destruição mútua assegurada, né? Então, os Estados Unidos precisa estabelecer um teatro nuclear de dissuasão que possa responder a um ataque local, um ataque pequeno, e não depender da dissuasão nuclear estratégica, né? Veja, nem todo mundo considera isso uma ideia boa do que eles estão colocando aqui, tá? Por que eu digo isso? Porque, lembra, o principal objetivo de uma arma nuclear é a dissuasão. Eles próprios falam aqui. A questão só é que, veja, não é uma dissuasão boa você não ter armas intermediárias. Se alguém te atacar com qualquer arma nuclear, você vai responder com uma arma completa. É uma dissuasão muito mais forte. Se você tem armas de médio alcance, pode ficar uma brincadeirinha. Ah, não, vou jogar um míssil tático aqui, e aí eu vou responder com o míssil tático lá. Essa é a questão no final das contas. Se o objetivo é dissuasão, você ter o porrete maior é sempre melhor. E até dizer, olha, eu não tenho porrete médio não, meu amigo. Se você me bater aqui com qualquer coisinha pequenininha, eu vou te responder com o meu porrete grande. Então, enfim, mas essa é a lógica que eles estão colocando aqui, seria uma dessas maneiras. De qualquer forma, imagina-se que isso vai gerar uma sequência de armamento, né, de gastos militares, muito mais criação de mísseis, muito mais criação de ogivas nucleares. Vamos voltar a um cenário da Guerra Fria, o que é sempre preocupante. A Guerra Fria, vocês lembram, por muito pouco não gerou realmente uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia, na época na crise dos mísseis lá de Cuba. Felizmente, evitamos esse tipo de coisa naquela época. Será que vamos ter a mesma sorte dessa vez? Né, a questão é essa, quando você começa todo mundo a se preparar para a guerra, basta um errozinho, um descuidozinho, um mal entendido qualquer e a guerra começa de verdade. E aí depois que começou, meu amigo, não é uma coisa fácil de resolver, né? Tem mais um monte de evidências de coisas que estão acontecendo. Tá? Tem um B2 que está indo lá do Atlântico em direção ao Mar do Norte. Vocês lembram, a gente fez a notícia aqui alguns dias atrás, que teve uma confusão entre um porta-aviões americano e um submarino russo ali no Mar do Norte, num exercício militar. O submarino russo entrou ali para fazer coleta de inteligência do porta-aviões americano, então teve uma busca grande ali, e agora está indo um B2 para lá. Eu não acho que isso aqui seja ataque, tá? Não vai atacar ninguém, pode ser provavelmente justamente nessa busca do submarino russo ali, alguma operação nesse sentido. O pessoal que é nerd, que gosta de ver as mensagens de rádio, cara, isso é tão época da Guerra Fria, cara. Na época da Guerra Fria o pessoal adorava fazer esse negócio de ficar vasculhando as mensagens trocadas, né, pelas inteligências aqui. Tá o pessoal falando que agora tem tudo na internet, né? Aqui o pessoal avisando que teve duas mensagens EAM, né? EAM é Emergency Action Message, distribuídas por aqui, eu acho que é essa aqui que é a rede de antenas e retransmissores que tem aqui dos Estados Unidos, né? Para mandar mensagens para o pessoal, né? E aqui nesse site aqui, ó, é o pessoal que fica vasculhando essas mensagens que o pessoal fica trocando. E aí é muito interessante, você pode ver as mensagens aqui, ó. Tem todas as mensagens. Essa aqui é a última que apareceu agora há pouco, ó, dia 4 de setembro, agora há pouco. Se você vier aqui, tem a mensagem, o que é, e basicamente fala aqui, ó, essa é a nova Broadcast Station 3, não sei o que, nesse momento não tem nenhuma mensagem para você, obrigado por ouvir. Então repara, isso daqui pode ser mensagem para, por exemplo, espiões ou ativos que tenha dos Estados Unidos em outros países. Simplesmente o cara fica vendo essas mensagens, quando tiver uma mensagem para ele, ele sabe que tem alguma coisa para fazer, né? Por enquanto não tem nada para fazer. E tem tudo aqui online, ó. Você pode ver aqui a mensagem em si. Vou tocar para vocês um trechinho só, pequenininho. Isso aqui está falando em taiwanês, né, em chinês, em Taiwan, então é a mensagem mandada para lá. Isso aqui é um exemplo. Se eu for aqui no site, tem dezenas
de mensagens a cada minuto, a cada hora e coisa e tal, e fica o pessoal fazendo essas avaliações, vendo o que é o que aqui. Essa rede chama-se HFGCS, que é High Frequency Global Communication System, que são repetidores que mandam a mesma informação já, isso já tem mais de 20 anos já, desde a época da Guerra Fria. E agora o pessoal está interessado nisso de novo, né? Então, essa é a situação, que alguma coisa está acontecendo aí, está acontecendo, os Estados Unidos está se preparando para essa guerra. Não vai ser uma guerra agora, não é declarar guerra, não é isso que vai acontecer, tá? É preparação. O que a gente provavelmente vai entrar é num período similar à Guerra Fria, nos próximos anos entre China e Rússia e Estados Unidos, né? Agora, tem algumas coisas positivas dessa história toda, tá? Tem a coisa positiva de que isso finalmente fez o Trump perceber quem são os inimigos e quem são os amigos nessa história. Ele não tem alternativa que não seja ajudar a Ucrânia. Então, né, a Rússia é inimigo dos Estados Unidos, já estava junto com a China. Havia pessoas que diziam que o Trump queria se aproximar do Putin exatamente porque queria afastar o Putin da China, mas isso é impossível. A China já tomou conta da Rússia. A Rússia já virou um mero apêndice da China depois dessa guerra, não tem mais nenhuma relevância econômica, depende umbilicalmente da China, não teria como o Trump fazer qualquer coisa, né? E como eu falei, os BRICS já é esse movimento de tentar contrapor os Estados Unidos. Só que esse pessoal tá iludido pra caramba. Como eu falei no último vídeo, o Trump chamou o blefe deles agora, né? Deu call no blefe e eles não vão ter capacidade de bater com os Estados Unidos de jeito nenhum. Economicamente são muito dependentes do Ocidente ainda e militarmente também não tem essa capacidade toda, né? Então agora o Trump sabe que a Rússia é o inimigo e acabou a fase de tentar fazer a paz com o Putin, né? Agora, para o Brasil, a história é totalmente outra, tá? Para o Brasil, a gente está do lado errado. A gente está do lado dos BRICS, a gente está do lado dos ditadores e do pessoal que estavam claramente querendo conspirar para derrubar os Estados Unidos, fazer moeda própria, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora o Trump escalou o nível. Agora, meu amigo, vocês são inimigos. E isso aí vai tornar as coisas mais difíceis para esse grupo inteiro, inclusive para o Brasil. O Brasil está sentado no colo dos ditadores dos BRICS, do lado errado, do eixo do mal nessa guerra, né? Parabéns para o pessoal que fez o L lá em 2022. Eu alertei que o Lula levaria a gente para esse lado de alinhamento maior com a Rússia. O pessoal na época criticava Bolsonaro por ter feito negócios com a Rússia, e eu também critiquei Bolsonaro por ter feito negócios com a Rússia, mas a verdade é que o Lula é muito mais alinhado ao Putin do que o Bolsonaro no final das contas, e o Brasil, elegendo Lula, botou a gente no colo desse pessoal. Mais do que isso, se deixar por conta do Lula e do Alexandre de Moraes, a gente vai por esse caminho, tá? Não tenha dúvida. Por quê? Porque é melhor para o país? Não, porque é melhor para eles. Né? Para o país é uma merda, mas para eles é melhor. Então eu espero que o pessoal em Brasília esteja ciente que a gente está indo num caminho muito, mas muito perigoso mesmo. Se não for feito nada, se o Alexandre de Moraes e o Lula não forem contidos e as relações com os Estados Unidos refeitas em breve, a gente vai ficar numa situação muito ruim, tá? Isso, lógico, somando-se ao fato do risco de uma guerra nuclear que acabe com o mundo inteiro. Isso é um outro problema também que afeta, mas esse outro problema é o imponderável. Eu não acredito que vai acontecer, tá? Enfim, essa é a situação. Tivesse o Biden e o Trump sido mais incisivos, dado mais armas para a Ucrânia, essa coisa toda já teria acabado há mais tempo, já teria sido dado um golpe fatal no eixo do mal. Infelizmente, estamos onde estamos, mas eu acredito que daqui para frente a coisa vai ser diferente, os Estados Unidos vai apoiar mais fortemente a Ucrânia. A decisão é, o que vai acontecer aqui no Brasil? Podemos ir para o buraco muito rapidamente, né? Tem um pessoal mostrando aí um clipe do Putin, dizendo que o Putin está ajudando o Bolsonaro e coisa e tal, e não entendam isso não, tá? Ao contrário, o Putin está criticando só o Trump ali naquele vídeo, tá? Ele não está ajudando o Bolsonaro em nada. Ele está falando que, no caso, as sanções ao Brasil não tem nada a ver com a Ucrânia. Por enquanto não tem, mas a gente sabe que o Trump já está estudando sanções também por conta do Brasil comprar diesel da Rússia, né? Então essa é uma preocupação que certamente vai vir, não tenham dúvida nenhuma. Putin não é amigo de Bolsonaro, Putin é amigo do Lula, Putin é do lado errado. E ele está brigando com o Trump abertamente, tomem muito cuidado com isso, com esse tipo de propaganda, né? E finalmente, só para complementar aqui, ó, teve um microfone na reunião lá do pessoal que pegou o Xi Jinping e o Putin falando sobre imortalidade e transplante de órgãos, né? O Xi Jinping teria dito que no passado era raro alguém ficar mais velho que 70 anos, hoje em dia, 70 anos você ainda é uma criança, né?
com o desenvolvimento de biotecnologia e órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, as pessoas podem viver e ficarem jovens cada vez mais tempo e até chegar à imortalidade. Eu vou te falar um negócio, cara, que papo estranho disso daqui. Ainda mais quando você lembra que você teve casos na China de pessoas que foram tiradas, os órgãos foram tirados à força, né? O Falun Gong não é bem uma seita, é uma prática chinesa lá de meditação e coisa e tal, em que os praticantes não bebem nem fumam. Então eles eram tidos como ótimos candidatos para terem doação. Por isso que eu bebo pra caramba, entendeu? Eu não fumo não, mas beber eu bebo bastante, porque aí meus órgãos não servem para nada. O pessoal do Falun Gong não bebia nem fumava e acabou sendo usado para transplante de órgão forçado lá na China, né? Para você ver o nível de gente que a gente está se metendo com essa história do Lula apoiar o Putin, apoiar o Xi Jinping, apoiar as ditaduras do mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.